Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós que sois como sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo vosso tocais os fardos. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas, que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles o mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Jesus. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a
almas. Tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Amém. Toda a igreja levante a mão e agradeça a Jesus pela sua palavra anunciada. Pode assentar-se. Meu nome é Dom Teodoro, sou bispo da Diocese Anglicana Santa Mãe de Deus de Votorantim. Estou aqui agradecendo ao Senhor pelos frutos, pela obra, a vida dessa comunidade que vai crescendo, espírito e verdade. E agradecendo também a vida do Padre Wilson, contando com a nossa bênção e com a nossa paternidade. Se Deus falou pela mula do profeta Balaão, não falará através de nós pecadores? Logicamente que falará. Falará através de nós, falará também através dessa obra da Associação Leandro e Judá, porque a palavra de Deus está firme e vem, através do testemunho dos apóstolos, fortalecer a vida de cada um de nós. Hoje nós escutamos a carta de Paulo aos Coríntios, uma grande experiência da sua vida, da sua luta interior, onde o apóstolo fala que nós somos todos atletas. Basta colher a nossa vida cotidiana, nosso trabalho, o homem, a mulher, o jovem levanta cedo, vai trabalhar a sua batalha cotidiana, na luta pela vida, na luta também interior que todo homem vivencia na sua caminhada. E o mesmo apóstolo Paulo, ele foi desprezado pela comunidade apostólica, quando alguns dos discípulos começaram a dizer, você não fazia parte do grupo dos 12. E o apóstolo Paulo dirá assim, realmente eu não encontrei o Senhor, eu não vivenciei, não tive convivência com o Senhor, mas o Espírito Santo me deu essa graça, a caminho de Damasco, de cair do cavalo, minhas escamas caíram dos olhos quando eu estava cegado, me tornei um grande inimigo da igreja cristã, perseguindo os cristãos, e através da graça batismal, lá com Ananias, Paulo começa a viver, começa a enxergar e se torna um grande missionário, essa grande coluna da vida da igreja. Eu me fiz fraco com os fracos, me fiz tudo com todos, para que a obra do Evangelho pudesse crescer. E quando nós, batizados, se nós não tomarmos essa consciência em trabalhar pela obra do Evangelho, então tudo se torna uma letra morta. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma letra morta. Mas com o Espírito Santo, o Evangelho se torna a luz da vida para todos nós. E é isso que todos os cristãos devem trabalhar em prol do Evangelho. Estamos trabalhando para salvar a minha comunidade, estamos trabalhando para salvar a minha paróquia, estamos trabalhando para salvar a minha pastoral e não trabalhamos pelo reino de Deus e pela sua justiça. E alimentamos os nossos egoísmos, alimentamos a nossa cegueira, e é essa a recomendação que Jesus fez aos fariseus e os doutores da lei. A turma vai dizer assim, mas Jesus não gostava dos sacerdotes. Não, Jesus tinha um profundo respeito com os sacerdotes, com os doutores da lei. E ele o demonstrava quando ele mesmo lá entrou na sinagoga. Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, onde dirá, o Senhor inicia o seu ministério na Galileia. Ele entra na sinagoga, que era o templo dos judeus, porque ele era judeu, respeitava a sua identidade, respeitava também a sua cultura, e lá ele se apresenta naquele dia do culto dos judeus, e lhe é dado o livro do profeta Isaías. Ele profere aquele livro com grande alegria,
mas ali havia mais que um simples anúncio. Era ele mesmo a realização de todas essas coisas. Quando ele termina a leitura, ele dirá: e tudo isso que acabastes de escutar, hoje se realiza. Alguns ficaram incomodados e dirão, como o próprio Jesus disse lá: vós bem me direis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E todos aqueles que estavam maravilhados, no final queriam matá-lo. O Evangelho dirá que conduziram a Jesus no alto da cidade santa para jogá-lo do precipício, e ele passou entre eles e seguiu a sua caminhada. Muitas vezes nós cristãos somos movidos pelo nosso entusiasmo humano, pelos nossos interesses humanos, e não sabemos perseverar e não sabemos lutar. Quando uma amizade ela é guiada pelos interesses, você não se apoia na obra de Deus, mas você se apoia somente na sua ganância e somente na sua cegueira. É isso que essa obra da Associação Leão de Judá deseja fazer: evangelizar, tornar-se fraco com os fracos, tornar-se tudo em todos, como o apóstolo fez e continua fazendo através de nós pecadores e também da vida do padre Wilson. Quem vos constituiu juiz uns dos outros? Somente Deus é juiz, e somente Ele compete a graça de nos tirar ou de nos acrescentar. A obrigação de nós cristãos, de nós pastores, sacerdotes e religiosos, significa aquela de abraçar, mostrar o abraço de Deus no mundo, e aí sim Deus será glorificado em todas as coisas. E agora o Evangelho que foi proclamado, um Evangelho muito forte. Jesus faz essa recomendação aos fariseus e doutores da lei, que é também uma recomendação à minha pessoa, também a cada um de vocês, e principalmente a todos os bispos espalhados pelo mundo. Não basta ter um cajado, não basta ter uma mitra na cabeça, se nós não temos cérebro para guiar o povo de Deus. E por isso então, o pastor, o bispo, seja quem for, precisa pedir a graça do Espírito Santo para saber administrar a autoridade com caridade. Se nós não tivermos esse binômio, essas duas coisas que caminham juntos, nós nos tornamos cavalos despóticos, que pisamos sobre os demais e destruímos a graça de Deus e colocamos barreiras para a obra e pelo poder do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo partilhou, quando lá começaram os ciúmes da comunidade cristã, dizendo: você não fazia parte dos 12. Mas Deus agiu através da vida do apóstolo Paulo, que era soldado, perseguidor, que era pagão, muito inteligente, conhecedor das línguas. E Deus o derrubou o seu orgulho, para que Deus crescesse através da sua vida. Pai das missões, coluna da igreja. E é isso que nós bispos e cada um de vocês devemos aprender para crescer em Deus. E Jesus dirá aqui no seu Evangelho: vós percorreis o deserto para conseguir um fiel para a vossa igreja, para o vosso santuário, para o vosso templo, e depois que o conseguis, vós o tornais filho do inferno, porque não basta batizá-lo, não basta inseri-lo na comunidade, não basta torná-lo cristão, mas é necessário semear o constante amor de Deus na vida de cada um de nós, que ultrapassa a instituição, que ultrapassa a carteirinha, que ultrapassa a certidão de batismo, de crisma e de matrimônio. Hipocrisias que nós criamos, hipocrisias que nós alimentamos e que não temos a coragem de mudar, porque nós optamos pela comodidade, optamos pela cegueira e não temos a coragem de revolucionar a vida da fé através da nossa experiência cristã. E Jesus então foi mal interpretado quando disse lá: os fariseus e doutores olharam para ele e disseram: falando dessa maneira, tu nos estás afrontando. E Jesus disse: também para vós eu digo isso, também para vós eu digo isso, porque vós colocais fardos nos ombros dos vossos filhos, que vós mesmos não tendes a capacidade de carregar. Podemos colocar aqui exemplos na vida da fé. Todos vocês já tiveram e têm experiência nas várias comunidades cristãs. Eu tenho experiência também na minha vida pastoral, acolhendo as pessoas, mães solteiras, prostitutas, drogados, abandonados. Esses são os verdadeiros filhos do reino, que o próprio evangelista Mateus coloca lá as 4 prostitutas
do antigo Israel para mostrar a predileção do reino de Deus pelos excluídos. A mãe deseja batizar o seu filho, precisa passar por um doutorado, um mestrado, para que ele possa ser batizado na igreja. A família pobre deseja se casar, precisa passar por um curso longo, imenso, para que possa ser inserida na vida de Deus. São categorias que nós criamos e que não temos a coragem de derrubar, porque nós queremos salvar a carcaça da igreja e não queremos salvar a vida carismática e profética que o Espírito Santo alimenta em cada um de nós e que está alimentando através dessa comunidade. E vocês sabem qual que é a mensagem que Jesus trará a cada um de nós? Não temais, pequenino rebanho, não temais. Muitos se abandonarão, não te cumprimentarão, muitos não te olharão. Foi o que foi dito aqui no final da carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz: eu mesmo fui excluído da comunidade. Como pode uma comunidade excluir o outro? Somente pela sua opção, somente pela sua liberdade de consciência. E nós dizemos que nesse país houve lá a libertação dos escravos, a carta de alforria. Mas que alforria é essa, se nós religiosos oprimimos o povo? Que alforria é essa, se nós escravizamos as pessoas através das leis e através das nossas instituições? A alforria não foi proclamada e por isso então nós precisamos clamar ao Espírito Santo para curar essas chagas humanas e espirituais, os grandes egoísmos dentro da igreja, para que o Espírito Santo possa fazer florescer grandes maravilhas na nossa vida e nessa obra em particular. Amém? E essas coisas que nós estamos partilhando são coisas da vida, não são coisas que estamos inventando, são coisas que estamos vivenciando. A nossa luta lá em Votorantim é uma luta grande. Sou ignorado porque acolho mães solteiras. Sou ignorado porque insiro as divorciadas nas pastorais e na vida da comunidade. Mas que igreja cristã é essa que só acolhe gente santa, que só acolhe gente pura, que só acolhe moralistas? Que igreja é essa? Jesus comeu e sentou com os pecadores. Ele sentou lá com a samaritana, que era considerada uma prostituta e desprezada pelos judeus. E nós temos que ter a grande coragem de derrubar essas muralhas espirituais e humanas que nós criamos. Aí sim nós seremos a igreja de Jesus e corresponderemos ao evangelho que ele proclama para cada um de nós. Vamos agora abrir os nossos corações. Feche seus olhos, abra seu coração diante de Jesus. Agradecer a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo que foi proclamada. Agradecer também esse evangelho de Lucas maravilhoso na vida de cada um de nós. Queremos, Senhor Jesus, nesse momento, ter a coragem de revolucionar o nosso coração. Peço perdão como pastor, como bispo diante de vós. Peço perdão também por todos os bispos espalhados pelo mundo, aqui no nosso Brasil em particular, por aqueles bispos que não têm a coragem, através do seu cajado, da sua autoridade, em fazer parte dessa grande revolução. Peço também perdão pelos leigos covardes que se acomodam na sua cegueira. Peço perdão, Senhor Jesus, mas a tua graça me basta. Assim foi a experiência do apóstolo, e essa mesma graça inunda o meu coração e me impulsiona a evangelizar. A graça de Cristo nos impulsiona. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui essa noite. Noite de paz, noite de bênçãos, noite de gratidão ao Senhor. Que essa Eucaristia, Senhor Jesus, acolha cada um de nós. Olhe para a sua vida interior. Mesmo se você dirá, estou afastado do Senhor, faz tempo que não vou à igreja, não importa, você está aqui com Jesus, você está aqui acolhido agora, na igreja anglicana com grande alegria, e sinta o amor de Deus em seu coração, que ultrapassa todas as leis. E o apóstolo Paulo disse: eu me tornei lei para chegar-me ao irmão, mas a lei não pode estar superior ao irmão, a lei está ao serviço do irmão. Obrigado também, Senhor Jesus, por essa obra que está evangelizando. Quero, Senhor Jesus, colocar aqui a vida do Padre Wilson nesse momento, seu ministério, para que o Senhor o fortaleça, fortaleça também as nossas igrejas, fortaleça as famílias, para que possam ser evangelizadas verdadeiramente, que ninguém seja excluído do amor de Deus. E é isso que nós proclamamos ao Senhor Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.
Vamos ficar todos de pé nesse momento. Vamos professar a nossa fé em Cristo Jesus, todos juntos, professando a nossa fé. Cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.